Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora,
conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação,
focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema,
Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave.
Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente,
ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover.
A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Pankow, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Pankow, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas,
arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca,
trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa.
A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão,
amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você.
Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado,
escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques.
Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicolas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas.
Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência,
principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026
pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado,
escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Witters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques.
Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas.
Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência,
principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado. Se você gosta de histórias emocionantes sobre amor, recomeços e segundas oportunidades, Uma Segunda Chance 2026 pode ser exatamente o tipo de filme que vai mexer com você. Dirigido por Vanessa Casville e com roteiro assinado por Colleen Hoover e Lauren Levine, o longa é baseado no romance de 2022 escrito pela própria Hoover. A adaptação traz para as telas toda a carga emocional característica das obras da autora, conhecida por explorar relacionamentos intensos e personagens profundamente humanos. A trama gira em torno de um romance marcado por erros do passado, escolhas difíceis e a esperança de reconstruir algo que parecia perdido. Ao longo do filme, somos levados a acompanhar personagens que carregam traumas, arrependimentos e, ao mesmo tempo, um forte desejo de recomeçar. É uma narrativa que aposta mais no sentimento do que na ação, focando nos detalhes das relações e nas pequenas decisões que mudam tudo. O elenco é um dos grandes destaques. Maika Monroe entrega uma atuação sensível e convincente, transmitindo toda a vulnerabilidade e força da protagonista. Tariq Viters também se destaca, trazendo carisma e intensidade ao seu papel. Além deles, o filme conta com nomes como Rudy Punkel, Lainey Wilson, fazendo sua estreia no cinema, Nicholas Duvernay, Lauren Graham e Bradley Whitford, que ajudam a enriquecer ainda mais a história com performances sólidas. Visualmente, o filme aposta em uma fotografia delicada, com tons suaves que combinam perfeitamente com o clima romântico e melancólico da narrativa. A trilha sonora também merece destaque, ajudando a intensificar as emoções em momentos-chave. Por outro lado, o filme pode parecer um pouco previsível para quem já está acostumado com histórias do gênero. Alguns clichês estão presentes, mas isso não chega a comprometer a experiência, principalmente para os fãs de romances dramáticos. No geral, Uma Segunda Chance é um filme que fala sobre perdão, amadurecimento e a coragem de tentar de novo. Pode não reinventar o gênero, mas entrega uma história tocante e envolvente, ideal para quem busca um romance emocional e cheio de significado.